Olá, boa noite, graça e paz a todos, que a bênção, que a misericórdia, a bondade do Senhor esteja sobre a sua vida, desde agora e para sempre, amém? Vamos então à palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 24, da palavra de Deus, que nos diz assim: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Bom, esse texto fala do foco do apóstolo Paulo no seu chamado, no seu ministério. Uma das coisas mais difíceis que nós temos enfrentado nos nossos dias é manter o foco no nosso chamado, manter o foco na vida espiritual, manter o foco na vida de oração, manter o foco no chamado que nós recebemos de Deus. São muitas distrações. São muitas coisas que chamam a nossa atenção todos os dias. São muitas coisas que tiram o povo de Deus do foco a qual eles deveriam manter. Paulo nos ensina aqui porque ele recebeu o seu chamado para pregar aos gentios, porque o Evangelho é para a salvação de todo aquele que crê. Paulo sai plantando igrejas em um campo missionário, ele vai fazer suas viagens missionárias, plantando igreja, pregando o Evangelho e levando a salvação a muitos através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, onde ele morreu para perdoar os nossos pecados. E mediante ao arrependimento nós somos perdoados, e quando nós somos perdoados e nos tornamos discípulos de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus no sentido de sermos herdeiros das promessas do Senhor, herdeiros de uma vida eterna, assim como nos relata a palavra do Senhor. Então Paulo aqui, a partir do versículo de número 17, o versículo 18, ele chama os presbíteros aqui de Éfeso e começa a ter uma conversa com eles, um diálogo com eles, dizendo: vocês me conhecem, eu não sou um aventureiro, não sou um oportunista, eu venho pregando o verdadeiro Evangelho simplesmente para a salvação de vidas, para a transformação de vidas. Então ele vai dizer: vocês conhecem o meu testemunho, vocês conhecem o meu trabalho, vocês conhecem, sabem dos meus sofrimentos decorrente da pregação do Evangelho. Vocês conhecem a minha história de humilhação diante de Deus e diante dos homens, para que o nome de Deus possa ser engrandecido, para que ele cresça e para que eu continue diminuindo. Assim vivia o apóstolo Paulo, discípulo de Jesus, que gerava outros discípulos onde ele passava, sempre pregando o Evangelho. Em todo tempo, ele não deixou de servir ao Senhor. No versículo 19, versículo 20, vai dizer: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então são as perseguições que levou Paulo a sofrimentos, que levou Paulo a lágrimas, que levou Paulo a humilhações. Mas Paulo entendeu o seu chamado, entendeu o seu ministério e, sobretudo, Paulo manteve o foco no seu chamado. Então Paulo foi chamado para servir, assim como todos nós. Por exemplo, eu não fui chamado para pregar simplesmente. Antes de tudo, eu tenho um chamado universal, que é aquele que é para todo cristão. Todo cristão foi chamado para ser servo. Nós não fomos chamados simplesmente para pregar, não fomos chamados simplesmente para cantar, não fomos chamados simplesmente para tocar. Não, nós fomos chamados, antes de tudo, para ser servo no reino de Deus, servindo uns aos outros. Esse é o nosso chamado. Tocar, cantar, pregar, entre outros trabalhos que envolve o reino de Deus, é simplesmente um braço, uma ramificação daquilo que é servir. Então Paulo compreendeu muito bem isso. Mas o que nos chama a atenção na vida de Paulo, apesar de todas as tribulações que ele passou, todas as dificuldades que ele passou, é o foco que ele tinha na sua vida espiritual, no seu ministério. Eu quero chamar a sua atenção
nessa noite para que você pense sobre isso, para que você internalize isso, sobre manter o foco no seu chamado, manter o foco na sua vida de oração, manter o foco na sua vida espiritual, nutrir a sua espiritualidade, manter o foco na leitura da palavra do Senhor. Porque sem foco nós não vamos chegar a lugar algum. Nós vamos começar e não vamos terminar. Quantas coisas nós começamos e não terminamos porque nós perdemos o foco em algum lugar, né, da caminhada, em algum momento da caminhada nós perdemos o foco. Então nós devemos aprender aqui com o apóstolo Paulo, que nos ensina a importância de manter o foco na nossa vida espiritual e na nossa caminhada como um todo. Amém? Porque o versículo 24 vai dizer assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar, né, dessa graça de Deus, desse evangelho que ele recebeu de Jesus. Paulo considera a vida menor do que o seu chamado, entre aspas, menor do que aquilo que ele recebeu do Senhor como ministério, menor do que aquilo que ele considera como algo precioso da parte de Deus, porque é a salvação de muitas pessoas através do seu trabalho missionário, através da sua pregação. E Paulo nos ensina algo que é extremamente importante. Nós temos que manter o foco no ministério, no trabalho, manter o foco não no resultado. Paulo não estava preocupado com os resultados. Paulo sabia que se ele fosse fiel, os resultados seriam apenas uma consequência. Uma das coisas que nos faz nos perdermos pelo caminho é quando nós focamos no resultado e não no trabalho. Quando nós focamos no resultado e não no ministério. É quando nós focamos no resultado e não na vida espiritual. Todas as vezes que nós colocamos o foco no resultado, nós nos perdemos. Porque às vezes nós ficamos esperando o resultado e o resultado nem sempre é visível, nem sempre ele é rápido, às vezes ele é um processo demorado. Há muita coisa que é resultado do ministério, chamado da vida de oração, que não é visível. Quem aqui que nunca orou por algo, por um motivo, ou vem tendo uma jornada longa de oração e aparentemente você não vê o resultado disso, mas pela fé e pela certeza, a convicção do Evangelho, nós sabemos que algo no mundo espiritual está acontecendo através da nossa oração, principalmente no nosso coração, porque ele vai se inclinando mais à presença de Deus. É assim como em um regime. Se você colocar o foco no resultado, você não vai muito longe com isso, você não vai prosseguir na sua dieta, você não vai prosseguir no seu regime, você não vai prosseguir no seu exercício físico para boa saúde. Mas se você colocar o foco simplesmente naquilo que é o regime em si, se você colocar o foco no trabalho em si, se você colocar o foco no ministério em si, no exercício em si, não no resultado, você vai continuar mantendo o foco e você vai obter resultado porque será apenas uma consequência. Então o que Paulo nos ensina aqui é um pouco disso, né? Ele nos diz aqui no versículo de número 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Paulo, ele sabe que os dias dele está contado, está chegando a sua hora, porque no versículo de número 3 aqui ele fala da perseguição e da conspiração dos judeus para tirar a sua vida. No versículo de número 23 ele vai dizer que a revelação que ele recebeu do Espírito Santo de Deus o assegura de que o que espera a vida de Paulo são cadeias e tribulações, no versículo 23. Então, no versículo 25, ele sabe que os seus dias estão contados, ele sabe que resta um pouco tempo de vida, ele sabe que a sua hora está chegando, mas ele não perde o foco. Ele diz: eu considero o meu ministério, o meu chamado, a minha carreira
superior até mesmo à minha própria vida. Então Paulo estava muito determinado, até mesmo na reta final. Ele não olha para trás, ele não olha para a esquerda, não olha para a direita. Ele continua cumprindo o seu ministério na presença de Deus. É para isso que eu vim aqui nessa noite, para chamar a sua atenção e perguntar se você tem conseguido manter o foco na sua vida espiritual, no seu chamado, naquilo que Deus entregou a você. Se não, eu te convido a reconsiderar as suas atitudes, os teus passos, aquilo que tem preenchido o seu dia, aquilo que tem tomado a sua mente, aquilo que tem enchido o seu coração. Comece a encher o seu coração da palavra de Deus, comece a considerar novamente o seu chamado, o seu ministério precioso, assim como Paulo o considerou. Não o despreze por causa dos sofrimentos, devido aos sofrimentos, às dificuldades que você tem enfrentado. Continue em oração, levante a sua cabeça e mantenha o foco não no resultado, mas no trabalho do ministério em si, não no resultado, mas no chamado em si, não no resultado, mas numa vida com Deus em si. Mantenha o foco na sua vida com Deus e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida, serão acrescentadas na sua casa, será acrescentada alegria ao seu coração, paz ao seu interior, por mais que você passe tribulações. Paulo está dizendo aqui, por alguns momentos eu chorei, por alguns momentos eu fui preso, por alguns momentos eu passei por tribulações, foram fases, foram diversos momentos que vivi, mas ele está dizendo aqui aos presbíteros: vocês me conhecem, vocês conhecem a minha trajetória, conhecem as minhas algemas, as minhas tribulações, vocês conhecem a minha vida, eu não sou um aventureiro, eu estou aqui porque considerei tudo menor do que o Evangelho, então estou aqui para pregar o Evangelho verdadeiro, autêntico para vocês, para a salvação de vidas, para que todos vocês possam ser ricamente abençoados, sendo agraciados por Deus, e compreendendo que a graça do Senhor é suficiente para mim, é suficiente para você. Que o Espírito Santo de Deus te traga de volta ao foco da sua vida espiritual. Não ande distraídos por aquilo que chama tanto atenção, por aquilo que é tão atraente, por tantas propagandas, por tantas coisas enganosas, por tantas coisas que parecem, mas não são. Então, se atente à sua vida espiritual. E assim como Paulo, que diz que no versículo 24, ele considera a vida menor do que o seu ministério, ele considera a vida menor do que o seu chamado, não que ele desprezasse a vida em si, mas porque o foco do apóstolo Paulo está naquilo que Deus tem para a vida dele. Amém? E que assim seja para o seu coração, para a sua caminhada, para a sua trajetória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus te dê graça dia após dia. Então lembre-se disso. Não coloque o foco no resultado. Coloque o foco no ministério, coloque o foco na vida espiritual, coloque o foco no seu chamado. O resultado será apenas uma consequência. E assim você será bem-sucedido e assim a sua trajetória será de uma carreira que será completada e coroada por Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta hora para a gente encerrar. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, eu quero pedir, ó Deus, a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, ó Deus, espalhado por todo o Brasil, por todo o mundo, Pai amado, que tem clamado por socorro, tem clamado pelo teu santo nome. Que o Senhor os dê graça, que o Senhor os fortaleça, que tudo aquilo que tem sido lançado contra eles, ó Pai, para tirar a atenção, para, ó Pai amado, desviar do caminho, para, Senhor Jesus, tirar o foco da vida espiritual, que eles possam vencer pela tua misericórdia e bondade, em nome de Jesus. Que a ação do Espírito Santo do Senhor seja favorável à vida de cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai amado, e que eles sejam cheios do Espírito Santo do Senhor. Que o desejo volte, ó Senhor Jesus, ao coração deles, que o desejo pelo ministério, ó Pai amado, possa brotar, ó Senhor Jesus, florescer, que o desejo, ó Deus, de ganhar almas, de evangelizar, ó Deus, possa voltar ao coração dos teus filhos.
Que o coração deles, ó Deus, volte a arder, ó Pai amado, pela Tua presença, pela Tua palavra. Que, ó Senhor Jesus, o bom ânimo, ó Pai amado, que o entusiasmo, ó Deus, pelo Teu Evangelho, do relacionamento com o Senhor, ó Deus, possa ser verdadeiro, em nome de Jesus. Tira, ó Deus, todo esse entulho, ó Pai amado, de informações, todo esse entulho, ó Deus, de atividades, tudo aquilo que sobrecarrega, tudo aquilo que está em excesso. Alivia, Senhor Jesus, a vida dos Teus filhos, os ajude a enxergar, para que eles possam, ó Senhor Jesus, manter o foco no chamado do Senhor, manter, ó Senhor Jesus, firmes, inabaláveis, ó Deus, sabendo que o Senhor está presente e que o Senhor os ajuda, porque o Senhor toma pela mão direita e caminha com cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu te abençoo. Amém e amém. Fique com Deus.